Pele colorida de um jeito simples, fácil e barato, você vai encontrar nesse vídeo. Hello, meu povo lindo! Eu sou a Isa e eu já compartilhei com vocês essas maquiagens artísticas lá no meu perfil do Instagram. Hoje nós vamos falar de pele colorida. A ideia para criar esse vídeo surgiu depois que eu coloquei uma caixinha de perguntas lá nos meus stories e algumas das perguntas foi como eu faço maquiagem artística e como eu faço os meus palhacinhos que eu amo tanto. Então hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço o processo da minha pele colorida e claro que mais pra frente vai ter tutorial de uma maquiagem completa de personagem. Deixa aqui nos comentários qual é o personagem que vocês querem que eu traga pra cá. Bom, vamos lá. Os materiais que eu uso pra fazer uma maquiagem artística são tinta cremosa, dessas de torre mesmo, base e também em maquiagem artística eu uso a tinta líquida comum, tenho tinta metalizada também, sombra de diversas cores, pó banana ou pó translúcido ou maisena. A primeira coisa que vocês precisam entender são as características de cada tinta. A tinta cremosa, por exemplo, que são essas aqui de torrezinha ou aquelas que vêm em potinhos maiores, elas não são uma tinta que elas secam naturalmente, você precisa selar essa tinta. Diferente da tinta cremosa, a tinta líquida ela já é uma tinta que seca. Ela é uma tinta comum, parece até tinta guache, mas ela é própria para passar no rosto, então ela é uma tinta comum, ela é uma tinta líquida. Tinta metálica. Ela tem o mesmo acabamento que a tinta líquida, então ela acaba secando de uma hora para outra. Por que eu não gosto de aplicar esse tipo de tinta para fazer pele colorida? Porque como eu disse, esse tipo de tinta aqui, eles vão secar. Então, ela vai secar e ela vai marcar suas linhas de expressão que todos temos no rosto. Ela marcando essas linhas, ela pode craquelar. E isso não é legal para quem vai fazer uma maquiagem artística. Então eu não uso tinta líquida de forma alguma para fazer pele colorida. Essas tintas são realmente para fazer detalhes, delineados. Quando eu uso delineado colorido, pode ter certeza que eu tô usando uma tinta líquida. Agora eu vou falar para vocês sobre a minha queridinha, que são as minhas torres de tinta cremosa. Eu tenho muitas tintas dessa que são cremosas, eu já comprei vários e eu vou sempre rosqueando uma na outra para poder usar todas até o final. E digo mais, quando elas acabam, eu guardo o potinho para eu poder fazer as minhas próprias misturinhas com as minhas próprias cores. Hoje eu vou mostrar para vocês então como eu faço a minha pele colorida com uma das cores que já vem pronta aqui nessa torrezinha. Lembrando que cores como rosa, vermelho, verde e até o azul, eles demoram um pouco mais para sair da pele. Então, mesmo dessa forma que eu vou ensinar vocês, tenham paciência com a pele de vocês, tá? Então, os 4 itens que eu vou usar para fazer uma pele colorida são tinta cremosa colorida, base, sombra colorida e pó translúcido ou maisena ou até um pó banana mesmo. Para fazer essa pele laranja, o que eu vou usar vai ser uma plaquinha, mas você pode fazer na mão ou em qualquer superfície que você consiga limpar depois, uma espátula e vou usar uma base. Pode ser de um tom mais claro que a sua pele ou até mesmo do seu tom normal. O que ela não pode ser é muito amarelada ou muito rosada. Ela tem que ser o mais neutro possível, mais esbranquiçada no máximo. Tá? Inclusive, a base que eu vou usar aqui é essa Skin Influencer da Shiglan, que essa semana ainda sai resenha sobre ela aqui no canal. O primeiro passo é pegar um pouquinho de tinta da cor que você quer fazer a sua pele colorida. Nesse caso, eu vou usar a laranja. Eu peguei, por enquanto, essa quantidade aqui de tinta. E agora eu vou pegar um pouquinho da base da Skin Influencer da Shiglan. Ela é em balme, mas você pode usar qualquer base que você tenha. Eu usava muito também a base da Ruby Rose, da antiga. Eu vou deixar aqui na tela passando pra vocês qual é. Em um tom bem abaixo do meu tom de pele. Se eu não me engano, era o tom mais claro que eles tinham. E dava super certo. Mas agora eu quero usar essa base aqui, porque eu tenho ela e eu não costumo usar ela no dia a dia. Eu venho com a base e também pego uma quantidade razoável. Os dois produtos já estão aqui na plaquinha e eu vou misturar os dois. Quando você está misturando esse tipo de produto, que é uma base com um pigmento, o ideal é você espalhar e espremendo ela para que todo o pigmento da tinta cremosa saia. Vamos aqui a um ponto importante. É claro que o tom que está aqui na sua torre não é o mesmo tom que vai ficar aqui na plaquinha. Também não seria o mesmo tom que vai ficar no seu rosto. Então, conforme você quer, eu quero mais laranja. Para ela ficar mais escura, por exemplo, é só você ir aplicando mais da tinta. Eu gosto do tom que tá aqui, vou mostrar pra vocês como ele tá.
Mas eu vou colocar um pouco mais de laranja pra vocês verem como ele dá uma escurecida. Olha só, aqui eu coloquei mais laranja e aqui eu só coloquei aquela quantidade que eu mostrei no começo. Essa daqui de cima tá bem mais alaranjada do que essa, porque eu coloquei mais tinta aqui na base que eu já tinha. Ó, base bem misturada. Por mais que eu já esteja de base aqui, eu vou aplicar como se eu fosse aplicar mesmo no rosto normal e fosse fazer uma maquiagem artística agora com vocês. Eu tenho aqui produto na minha espátula, eu não vou desperdiçar, então eu vou aplicar aqui, ó, no rosto. E pra fazer essa pele colorida, o que eu aplico é só um hidratante, tá? Nada mais do que isso. E agora eu vou vir aqui na minha plaquinha com o dedo e vou aplicando aqui também, dando batidinhas como se fosse uma base normal. Eu não puxo muito dessa base, porque senão o pigmento ele vai ficando mais transparente, tá? Então eu vou pegando e eu vou aplicando, ó. Claro que para fazer um body painting, por exemplo, a quantidade seria bem maior do que isso. Ah, Isa, mas eu não quero desperdiçar a base. Foi por isso que eu disse pra vocês, sempre deixem alguns potinhos vazios, porque quando sobra tinta, por exemplo, de um body painting, você pode adicionar nesse potinho que tá vazio pra usar depois. Com o dedo, a base foi aplicada dessa forma, e aí você pode me perguntar, Isa, tem outra forma que você gosta de aplicar a base? Tem. A outra forma que eu gosto de usar é um pincelzinho língua de gato. E aí eu vou pegando o produto daqui, da plaquinha, ó, e eu vou aplicar dando batidinhas. A cobertura desse lado tá bem inferior a desse lado, não sei se vai dar pra ver na câmera, mas aparentemente aqui eu consigo enxergar isso, tá? Por conta das cerdas do pincel. E sempre dando batidinhas, porque se você fizer isso daqui, ó, a sua base vai falhar no final, tá vendo? Ó, se você só passar assim, ó, olha como o acabamento fica feio, tá vendo? Em uma ponta ela fica com muito produto, em outra já não tem quase nada. Então por isso que eu gosto sempre, independente se é com os dedos ou com o pincel, aplicar dando batidinhas. Quando eu tô aplicando com o pincel, eu aplico a primeira camada, e aí depois eu aplico de novo, pra ele dar uma cobertura mais bonita. A diferença com o dedo e com o pincel. Eu gosto de ambas as formas, tá? Confesso que com o dedo ele me dá uma cobertura melhor, mas eu gosto com o pincel também. Ó, agora eu vou vir aqui com o pó banana e eu vou selar só esse lado aqui pra vocês verem como fica a base selada e não selada. Você pode usar tanto um pó banana, quanto um pó translúcido, quanto a maisena, farinha de maisena, tá? Eu digo a farinha de maisena porque ela é bem fininha, então ela dá super pra selar, principalmente quando é body painting, assim, eu gosto bastante. O único ponto aqui sobre o pó é que se ele for um pó banana muito escuro ou muito amarelado, dependendo do tom que você estiver usando na sua pele, por exemplo, agora eu tô usando um tom alaranjado. Se o meu pó banana fosse amarelo, não daria muita diferença. Agora, se fosse um tom, por exemplo, branco, e eu usasse o pó banana amarelo, daria muita diferença. Existem duas formas para você selar uma pele colorida. Eu vou usar o pó banana, mas como eu disse, pode ser qualquer uma das opções que eu já falei. E você pode usar um pincel fofinho ou a pontinha de uma esponjinha. Eu vou usar as duas formas para mostrar para vocês. Primeira forma vai ser com a esponjinha. Eu aplico aqui, ó, pressiono, ela vai dar aqui um pouquinho pra mim, e aí eu vou pressionando. Aqui ela já está mais brilhosa e aqui mais mate. Aqui a cor tá mais nítida e aqui tá um pouco fosca, pode-se dizer. Agora eu vou mostrar pra vocês selando com o pincel. Ó, eu vou aqui dar batidinhas com o pincel e aí eu vou tirar um pouco de excesso e vou aplicar aqui de forma uniforme. Qual é a forma que eu mais uso, a forma que eu mais gosto? A do pincel. Eu acho que ela é mais rápida e melhor para fazer isso. Quando eu uso a esponjinha, quando eu vou fazer a selagem de alguns pontos específicos só, aí eu uso a esponjinha. Agora eu vou te mostrar por que você precisa selar uma pele colorida. Vou vir aqui com um pedacinho de papel
ele tá super limpo, ó. Super limpo. Vou colocar aqui desse lado, que foi o lado que a gente não selou. E sem corte nenhum, vou mostrar pra vocês. Outro pedaço de papel, que também está limpo, ó. E eu vou pressionar no meu rosto. Esse daqui já tá selado. Olha a diferença. Vou mostrar pra vocês. O lado sem selar e o lado selado. Então, é por isso que é importante selar, tá? A pele colorida. A gente já tem uma pele colorida, é como se eu tivesse passado só uma base aqui, mas quando a gente faz uma pele mesmo, um acabamento de uma maquiagem, a gente faz o contorno, a gente aplica blush, a gente faz os pontos de iluminação. E aí você tem 2 pontos aqui que você pode fazer. Primeiro ponto, fazer com o cremoso primeiro, para depois fazer com o pó, que é a minha forma favorita, é a forma que eu acho que fica mais bonito, mas também é a forma que dá mais um pouco de trabalho. Vou usar um tom de vermelho, então, para fazer um contorno. Vou usar o pincel mesmo, língua de gato, vou dar uma limpadinha nele aqui, só para tirar um pouco desse laranja, mas também não precisa ser muita coisa, tá? E aí eu vou vir aqui, ó, direto da torre, para fazer o contorno. Aí vamos supor que o meu contorno seja aqui, ó. E aí eu vou esfumar. Eu não posso fazer isso daqui com a torre nesse lado que tá selado, porque vai virar uma caca, vai abrir a base, vai ficar feio, acredita em mim, vai ficar feio. Então, beleza, vou aplicar aqui no lado cremoso, que ainda não está selado, o contorno cremoso, certo? Certo. Ah, Isa, eu quero fazer pontos de iluminação também, beleza. Você pode vir com o mesmo pincel limpo ou com uma esponjinha. Aí, nesse caso, você pode usar, para fazer pontos de iluminação em pele colorida, você pode usar ou a tinta que você usou mesmo num tom mais claro, misturado com branco e base, ou você pode aplicar um corretivo, ou somente a tinta branca. Qual é o meu favorito? O corretivo. A tinta branca, ela fica mais manchada na pele mesmo. Então, ó, tanto que a minha tinta branca tá toda manchada. Vamos supor que eu use com a tinta branca. Eu vou vir aqui, ó, eu vou vir com a esponjinha, eu vou mostrar pra vocês que dá pra fazer com a esponja também. Direto, tá? Na torrezinha aqui, ó. E eu vou fazer aqui, um ponto de iluminação aqui. Eu não acho que fique bonito, tá vendo? Não fica tão aparente que é um ponto de iluminação. Mas aí, se eu fizer, por exemplo, com um corretivo, eu vou usar um corretivo mais claro. Eu gosto de usar esse daqui da Melu, que ele é do tom mais ou menos da minha pele. Eu aplico ele aqui mesmo, ó. Mas também tem que tomar cuidado, tá? Dependendo do tom do corretivo. E aí eu vou aplicando aqui, ó. Viu como dá pra perceber que ele ficou mais iluminado do que só com a tinta branca? Ó, e é um corretivo comum, ó. Viu? Bem mais iluminado. A gente já fez essa parte aqui toda cremosa e agora sim a gente vai selar. Da mesma forma que a gente selou desse lado aqui. Então, eu vou vir aqui com o pincel e vou dar batidinhas aqui. Já tá totalmente selado aqui. Agora a gente vai pra parte que eu mais gosto, que é a parte de sombreamento e iluminação. Aqui, dos dois lados, a gente já selou. Desse lado aqui, a gente não fez o contorno nenhum. Então, eu vou fazer aqui o contorno com vocês desse lado, só com sombra. E desse lado aqui, já por cima desse cremoso que a gente passou antes. Como eu fiz o contorno vermelho, eu vou usar esse quarteto aqui lá da Ludorana. E eu vou vir com um pincel de esfumar de sombra mesmo, tá? Ó, um pincelzinho de esfumar de sombra. Eu vou escolher um tom mais escuro e depois eu escolho um tom mais claro, tá bom? Ó. Lembrando que essa pele aqui já está selada, tá bom? Uma pele colorida, dependendo do personagem, você pode fazer ela com um contorno mais forte ou mais fraco, vai depender muito do que você quer trazer de emoção para aquele personagem, tá? Agora eu vou usar o tom mais claro do quarteto, que é um rosinha. Ah, Isa, mas a minha pele é laranja, não tem problema. Ó, a gente vem aqui com o rosinho pra esfumar aqui, puxando pra dentro.
Agora você vem com um tom que você tem aqui de laranja, parecido mais ou menos com o tom que você usou. O meu que eu tenho também é da Ludorana, é um quarteto. Eu vou usar esse laranjinha aqui e vou esfumar aqui, ó, nas laterais, pra ele ficar um degradê bem bonito, misturado com aquela cor mais clarinha que a gente fez. E aí a gente vai deixando com o acabamento mais bonito. Isa, eu posso aplicar só a cor mesmo, por exemplo, fazer o contorno só com laranja? Sim, você pode, mas aí ele vai dar um outro tom. Tudo vai depender do que você quer, qual é a história desse personagem. Ah, ele é mais triste, ele é mais feliz? Como eu quero esse contorno? Como eu quero essa sobrancelha? Toda a caracterização, a montagem do personagem vai depender da história que você dá pra ele. E, ó, aqui nós temos um esfumado de contorno. Ó, meu rosto bem mais afinado. Agora eu vou fazer o contorno aqui desse lado, usando também a mesma técnica que eu usei desse, pra vocês verem mais ou menos como fica a diferença. Primeiro com vermelho, depois com mais claro. E aí aqui, como ele já está mais claro, eu não vou vir com o laranja. Ele fica um esfumado bem bonito. Desse lado aqui, ele dá outro acabamento. Eu vou mostrar pra vocês também como se eu tivesse feito um ponto de iluminação aqui. Olha lá. Percebem como fica diferente de um lado pro outro? Esse lado aqui é uma coisa mais marcada e esse daqui fica mais esfumado mesmo, mais intenso. E eu não precisei esfumar tanto, nem aplicar tantos produtos, porque já tinha uma cor embaixo. Então é por isso que eu prefiro fazer dessa forma aqui, aplicando as partes cremosas primeiro, selando com o pó e depois fazendo os contornos e iluminação com as sombras. Isa, o que que acontece se eu só aplicar aqui mesmo, sem selar, sem nada? Eu vou fazer aqui com vocês, ó. Peguei do laranja e aí o que que acontece? Ó, eu fiz assim. Eu fiz aqui, aqui, aí eu vou subir. Beleza, subir, 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 subir. O primeiro ponto que eu fiz, ele ficou marcado aqui. Tá vendo? E eu fiz da mesma forma dos outros jeitos, ó. Mas o primeiro ponto, o que eu pensei que primeiro foi o que ficou marcado. Por quê? Porque ele não tá selado. E aí, o que que facilita na hora de selar? O pó com o pó, ele dá match. O pó com o cremoso, ele não dá tão match assim. Então, ele acaba ficando manchado, difícil de esfumar. Isso daqui, pra sair essa bolotinha daqui, eu vou ter que passar muito mais produto. Outro ponto que eu adoro fazer quando eu tô fazendo pele colorida é aplicar um iluminador esbranquiçado, tá? Eu tenho um iluminador aqui que é de uma paleta da Make Be, da Diamond, da Make Be, e ele é bem branquinho, ó. Ele nem tem fundo de cor praticamente. E aí eu vou aplicar aqui com o dedo mesmo. Muito da maquiagem artística, eu não uso pincel ou eu esfumo tudo com o mesmo. Primeiro porque a maquiagem artística em si, ela faz com que os seus pincéis, eles fiquem um pouco mais manchados do que a maquiagem comum, tradicional. Então acaba que você vai precisar de pouco mais de pincel do que se você só fizesse maquiagem social, sabe? E o segundo é que eu adoro o acabamento com os dedos, eu adoro. Olha como fica bonito o iluminado acima deste contorno. Amo fazer maquiagem artística. No caso aqui da tinta líquida, eu uso dessa forma. Eu vou vir aqui até com uma tinta azul. Mistura bem ela antes, tá? Mexe bem ela antes. E aí, ó, com um pincel mais fininho, você vem e faz algum detalhe, ó. Tinta mais ou menos seca, ela ainda tá com alguns pontinhos molhados, mas inclusive, quando eu faço, mesmo que sejam detalhes no meu rosto, eu prefiro ficar quietinha enquanto essa tinta seca pra ela não craquelar tanto. Eu vou mostrar pra vocês aqui de pertinho como fica. É por isso que a gente tem que saber qual é o tipo certo pra fazer um tipo de pele. E no caso, o que eu mais gosto de usar foi a forma que eu mostrei pra vocês mesmo. Eu vou finalizar esse vídeo dessa forma mesmo. Espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, deixa nos comentários, eu vou amar saber qual foi a opinião de vocês. E se você também tiver uma sugestão de personagem ou outro tipo de vídeo que você queira que eu faça, coloca aqui que eu vou amar te responder e ver as ideias brilhantes de vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, já ativa o sininho de notificação e deixa seu like
like para o YouTube entender que esse vídeo é relevante para você e começar a te entregar mais vídeos assim. E se você ainda não me segue nas redes sociais, vai lá, é tudo @AísaFrederico em todas as redes sociais. Vai lá, me procura e me manda uma DM, porque eu quero saber de onde você me conhece. Um beijo e até o próximo vídeo. Bye!